Já estamos prontos aqui nos estúdios da Novo Tempo para começarmos o programa Lições da Bíblia e a gente agradece a sua audiência, agradece o fato de você já estar pronto desde o começo do programa para juntos podermos conversar sobre um tema muito especial dentro do nosso manual de estudos que está falando sobre família. O tema dessa semana é sobre perdas. E vamos falar a verdade, qual é a família, qual é o ser humano que nunca vai passar por momentos de perdas, não é verdade? Então, nós vamos discutir um pouco sobre isso, como podemos encarar e viver bem com as perdas da vida dentro da visão sistêmica da família. Dois amigos estão retornando ao programa nessa semana. Já estiveram na semana passada, retornam hoje. A Mara Núbia, professora, formada em teologia, nos formamos juntos, estudamos juntos. E é uma alegria poder receber você nessa semana mais uma vez. Mara. Muito obrigada pelo convite, prazer nosso. Sempre às ordens. Juntamente com a Mara está o seu esposo, o pastor Ranieri Salles. Eles já estiveram na semana passada e com muita alegria retornam ao programa dessa semana. Bem-vindo, pastor Ranieri, mais uma vez. Estamos de volta. Sempre é bom ouvir aí os conselhos e os conceitos, a forma como vocês enxergam a palavra de Deus e a visão de mundo, né? A cosmovisão que vocês têm a respeito da palavra de Deus. E vocês que estão em casa já sabem que podem acompanhar todo o nosso tema através do nosso manual de estudos. Se você tem, já deixa aberto aí com a Bíblia, para a gente ir estudando juntos. E se você não tem, você tem acesso ao conteúdo no site da Casa Publicadora Brasileira, que é a grande parceira aqui da Novo Tempo, cpb.com.br, é o site da Casa Publicadora, ou em nosso blog, tem alguma orientação para você, está aí o endereço do nosso blog aqui na sua tela, você pode acessar ali o nosso blog e saber como ter acesso a esse conteúdo, tá certo? Nós vamos começar então o programa com uma oração. Eu peço aqui a Mara que ore para nós, por favor. Sim. Querido Pai, é um privilégio nosso, Senhor, abrir Tua palavra e ouvir os Teus conselhos para nós. Peço, Senhor, que essa mensagem chegue no coração, Senhor, daqueles que nesse momento têm o desejo de Te conhecer um pouquinho mais, que sejamos instrumentos Teus também aqui, para que o Teu nome seja glorificado e não o nosso. Amém. Por Jesus te oramos, amém. 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 Vamos ouvir palavra do autor neste momento. Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Naquela época, eles costumavam dizer que eram 3 vezes. Porém, Pedro disse: Jesus, devo eu perdoar meu irmão 7 vezes? Perceba que Pedro dobrou o número e provavelmente pensou que Jesus o diria: sim, Pedro, isso mesmo, 7 vezes. Mas Jesus não disse isso. Jesus o disse 70 vezes 7. Quanto é isso? 499 vezes. Isso significa que se meu marido fizer algo 489 vezes que eu devo dizer, querido, você tem apenas mais uma chance, só mais uma para que eu te perdoe? Isso não é o que Jesus quis dizer. Jesus estava tentando dizer: Pedro, por que contar? Por que verificar a quantidade de vezes que você perdoou alguém? Como torcemos para que Jesus não marque a quantidade de vezes que Ele nos perdoou. Muito mais importante que isso, haverá momentos que nossas famílias precisarão de perdão. E a verdade é que o perdão não é um sentimento. Perdão é uma escolha. Posso não estar a fim de perdoar naquele momento, mas tenho uma escolha a fazer. Pense nas consequências de fazer a outra escolha. Quem eu machuco mais? Entenda, falhar em perdoar dói mais em você do que na outra pessoa. Eu lembro de um ditado que diz que o perdão é como destrancar uma porta e libertar o prisioneiro. Então eu entendi que o prisioneiro sou eu. Ter um espírito implacável afeta você. Escolha perdoar. E já está dado o direcionamento do tema dessa semana. Falar sobre perdas exige muito cuidado, habilidade, porque a impressão que eu tenho, viu, pastor Ranieri e Mara,
é que a gente já nasce nesse mundo tendo perdas, né? Até a própria introdução do nosso material está falando aí da experiência de Adão e Eva. Quer dizer, nossas perdas começaram lá, né? Não apenas no dia do nosso nascimento, mas enquanto humanidade, começaram lá no Jardim do Éden, né? A partir do primeiro ato de transgressão, aí começaram as perdas. Primeira perda da raça humana, qual foi? O privilégio a perda da inocência. Da inocência, é verdade. Tiveram que fazer as roupas. Exatamente. E aí uma sucessão de perdas, né? A perda da inocência, a perda da harmonia, né? Um jogar a culpa sobre o outro, né? A perda... Do privilégio de permanecerem no Jardim do Éden. Mas ainda ali, a primeira perda da vida, né? Eles foram vestidos com peles de cordeiro, quer dizer, um cordeiro teve que morrer para isso. Né? Aí, enfim, é uma sucessão de perdas e de lá para cá a gente já nasce começando a perder. Pois é. Essa que é a verdade. Deve ter sido uma tristeza absurda, né, para os nossos primeiros pais lá, Adão e Eva. Eles sentiram muito na pele, né, o impacto da perda, né? Foi um abalo na vida daquele casal ali, né? E eles tinham um adicional sobre a gente, né? A gente perde, a gente lamenta pela perda, né? Eles lamentavam pela perda e pela culpa. Porque cada perda ali eles viam como sendo resultado direto da transgressão deles. Exato. Porque uma coisa é a gente ter perda por algum fato da vida, que nós vamos estudar aqui essa semana, mas outra coisa é você ter a consciência culpada por aquela perda, né? Acho que é bem pior, né, Eles Mara? arrastaram essa culpa por toda a vida deles. Porque cada sofrimento que eles acompanharam a partir do momento, acho que o pior de todos, depois de terem pegado contra Deus, foi a perda do filho, né? E aí a gente já se reporta para a história de Jó, que perdeu não um, mas que perdeu 10. E você vê, Jó, eu acho muito interessante o texto em que ele diz que antes, né, ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando foi que ele falou isso? Quando a gente lê esse texto, a gente pensa assim, bom, ele falou isso antes de ter tido as perdas. Não, ele falou isso depois que ele teve as perdas, depois que ele entendeu como essas perdas fizeram com que o seu caráter fosse um caráter mais semelhante com o de Deus. Porque quando você percebe que você não tem controle sobre sua vida, sobre o seu futuro, aí você percebe que sem Deus você é nada. E ele diz, né, e Jó diz assim, eu te conhecia só de ouvir. Ele já tinha uma comunhão com Deus. Mas depois de todo o sofrimento, depois de todo o questionamento, por que aquilo estava acontecendo com ele? Então, eu diria, colocando para a minha experiência, e seria interessante que cada telespectador colocasse para a sua experiência, no momento do sofrimento, a gente não quer o sofrimento, mas que nós nos tornamos pessoas melhores. Nós não somos aquelas pessoas que querem sofrer. Não, a gente vive num mundo de sofrimento e o sofrimento chega até nós. Mas se eu olhar para a minha experiência e para os sofrimentos que eu já passei, eu posso, sem dúvida nenhuma, dizer, eu sou uma pessoa melhor. Eu consigo entender melhor a Deus, eu consigo ter maior empatia com as pessoas, porque eu já sofri. É como se nós fôssemos um grande diamante bruto e esses sofrimentos vão nos lapidando. E a lapidação é um processo de desgaste, né? Você tem que desgastar a pedra, tem que perder para você ver o brilho daquele diamante, e o sofrimento pode realmente nos ajudar a brilhar como diamantes. Agora, dentro desse contexto das perdas, pastor Ranieri, o nosso manual de estudos ele traz muitas facetas, muitos detalhes. E aqui a primeira perda que nós vamos analisar após esta de Adão e Eva, que você já comentou, é a questão da perda da saúde. Está aqui no nosso manual, na parte de domingo, e olha, quantas pessoas, né, quem sabe esse é o teu caso, ou o nosso caso, estão tendo perdas de saúde. Isso significa um abalo muito grande sobre a família, sobre a sua própria vida. É o mundo de pecado que a gente vive.
Mas como é que a gente pode enfrentar essas perdas de saúde? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que aceitar a realidade da vida. A nossa vida, o nosso corpo, ele vai se degradando com o passar do tempo, isso aí é inevitável, né? A idade vai chegando, você naturalmente vai passando por um processo de degradação física. Claro. Então, primeira coisa, a gente tem que aceitar isso, né? Aceitar e ter tranquilidade para lidar com isso. É você aprender a sorrir quando você olha e vê um cabelo branco. Ou então quando você olha e vê que o cabelo não está lá, nem o branco. Ou quando você percebe uma rua, enfim, o desgaste físico que vai acontecendo, a gente tem que entender, esse é o processo da vida. Eu tenho um amigo que ele costuma dizer assim, você não gosta de velho, então que morra cedo. Ou seja, a gente tem que lidar com isso com naturalidade, né? Conseguir encontrar certa alegria, né, nesse processo natural, que é a degradação, a degeneração física pela qual a gente passa. Isso é uma coisa, né? Agora, isso não significa entregar o seu corpo a essa degradação de forma prematura. Por outro lado, vem a questão de você retardar o máximo possível esse processo, né? Não como uma negação da passagem do tempo, mas como uma forma de viver melhor. Né? Então, assim, eu não me entrego à idade, eu não me entrego à velhice, né? Sei que ela está chegando, é muito bem-vinda. Eu não me entrego à doença também. Exatamente, é muito bem-vinda. Eu quero ficar velho, quero ficar muito velho, ou seja, eu não quero morrer cedo, né? Então, é muito bem-vinda, mas eu não me entrego ao desgaste. Ou seja, eu procuro preservar a minha saúde, né? E cuidar dela da melhor forma possível. Perfeito. Agora, a perda da saúde, às vezes, ela vem de forma precoce, né? Com uma doença, um acidente, que pode acontecer comigo ou com alguém da família. Claro. E aí é uma situação que a gente tem que lidar também. Eu acredito que é nesse momento que a família tem que se unir e juntos resolverem aquilo, se apoiarem, porque já é difícil perder a saúde. Agora, sem apoio do núcleo familiar, que é aquele núcleo rígido, duro das relações humanas, se a gente tem esse apoio familiar, a gente consegue superar melhor a provação, não é, Mara? Nós temos que estar preparados com pessoas que perdem a saúde na família. Porque hoje nós temos acesso, mesmo quando você não tem um contato com o médico, você tem acesso a muito material. Imagina você ter uma pessoa com AIDS em casa, uma pessoa com Alzheimer, uma pessoa com câncer. Existe todo um apoio, você falou dessa questão de apoio familiar, então existe todo um preparo que como família nós não só temos que ter, nós precisamos ter, porque o que mais afeta a doença de uma pessoa não é a doença em si, mas é o estado emocional dela. Exatamente. E se você como família está preparado para dar esse suporte, preparado emocionalmente, não para assustar a pessoa, mas para dizer, não, vai dar tudo certo, e ver o ambiente, a alimentação, a melhor forma de cuidar dessa pessoa, isso vai trazer tranquilidade. É verdade. E às vezes, pastor Ranieri, as pessoas têm perdas, por exemplo, há enfermidades que com o tempo você resolve, ou equilibra, estabiliza. E algumas são permanentes, né? Algumas permanecem. São crônicas. E aí, né? A família tem que buscar esse suporte. Isso que a Mara falou é importantíssimo, né? Por exemplo, eu tive um problema de joelhos, né? Por causa de prática de esporte, precisei operar o joelho. Eu me tornei um especialista em joelho. Claro, né? Como leigo, né? Nunca como médico. Se eu tenho alguém na família que tem câncer, por exemplo, que tem depressão, eu preciso conhecer um pouco dessa doença. Eu não vou fazer o papel do médico, mas eu preciso conhecer características da doença, eu preciso saber características do comportamento da pessoa que tem a doença, né, para que eu, como familiar, né, como esposo, como pai, como filho, né, possa realmente dar o suporte que a pessoa necessita. É importantíssimo isso, né? Exatamente. É importantíssimo. E eu acredito, inclusive, em um suporte que vai além dessas questões de cuidado, mas o suporte espiritual também, né, Mara? Porque é quando a família se une em oração. Eu me lembro de Jesus, na época de Jesus, né? Aquelas pessoas procurando a Jesus para que curassem seus filhos, seus familiares, o desespero pela cura. Desde que entrou o pecado no mundo, como a gente estava falando agora há pouco, é o desespero da humanidade, clamando por cura. É quando a família se une espiritualmente também, não é? Essa busca espiritual. Você falou no ponto principal de todos, no sentido de que
Jesus uma vez ressuscitou a Lázaro, mas Lázaro morreu depois que foi ressuscitado. Ou seja, a morte não é normal, porque Deus não nos criou para morrer. Mas nós precisamos confortar as pessoas, não para prepará-las para a morte, mas para dizer o seguinte: com saúde ou sem saúde, porque a ausência de saúde é devido à entrada do pecado, Deus não deixou de cuidar de você, porque a maioria das pessoas elas ficam desesperançadas. É como se Deus tivesse esquecido delas. Então, nós nos achegarmos a essas pessoas e para nós mesmos, porque nós podemos ser as vítimas. Você que está ouvindo pode ser uma vítima de uma perda de saúde e passar por um processo de degeneração, a doenças que são degenerativas. Eu comentei aqui a questão do Alzheimer. Né? E você entender que Deus está cuidando de você e não importa o que aconteça, o resultado final dessa questão de saúde, de enfermidade, né? Deus, Ele não abandonou você. Isso é fundamental. Isso me faz lembrar do período que eu precisei fazer o meu tratamento do câncer. E depois eu testemunhei e falei, olha, Deus foi bom comigo. Eu estava lembrando, desculpa te interromper, mas eu estava lembrando das palavras que eu ouvi de você. Você disse assim, puxa, eu fui curado, estou totalmente restaurado e eu sei que Deus foi muito bom comigo. Mas se eu não tivesse sido curado, eu continuaria sabendo que Deus tinha sido bom comigo. Eu disse isso mesmo, é verdade. É muito bacana. É exatamente esse ponto que eu ia dizer. Eu sempre testemunhei assim, mas depois eu comecei a complementar o meu testemunho. Olha, recebi a cura de Deus, Deus foi bom comigo. Mas Deus continuaria sendo bom se eu não tivesse alcançado o sucesso no tratamento. Né? Porque às vezes as pessoas estão em casa assistindo e falam, mas eu estou doente aqui, estou sem esperança. Deus continua sendo bom. É que nós vivemos no contexto do pecado. Por isso as perdas, por isso o sofrimento, que vai acabar um dia, se Deus quiser, com a volta do Senhor Jesus. Né? A transformação de tudo. A gente tem que entender, né, do ponto de vista bíblico, teológico, que uma das formas que Deus estabeleceu para solucionar o problema do pecado, né, infelizmente pouca gente entende isso, ou muita gente não entende isso, e aí cria expectativas equivocadas, né, a respeito de Deus e da maneira como Deus age. Né? Mas no plano da restauração que Deus estabeleceu, né, um dos aspectos consiste em permitir que o pecado faça o seu curso. Exatamente. Isso faz parte do processo de restauração. Se Deus interromper constantemente o curso do pecado, nunca haverá um convencimento perante o universo de que o pecado é prejudicial. Entendeu? Então, infelizmente, é o pai que olha com dor e diz assim, não, meu filho tem que experimentar todas as consequências da escolha que fez para que fique patente que essa escolha foi errada. Então, isso faz parte do processo. Então, Deus não tem esse compromisso de nos livrar de todas as consequências do pecado agora. Exatamente. Né? Existe um plano muito maior do que isso, né? Que no final vai trazer o resultado. Nosso tempo passa rápido, amigos. Nós vamos chamar um rápido intervalo. Você não sai daí, porque nós voltamos em 2 minutos. Voltando com o segundo bloco do programa, e a gente volta oferecendo a possibilidade de dar um presente para você, totalmente de graça. Nós queremos enviar para a sua casa este curso bíblico da série Princípios, para você continuar estudando a Palavra de Deus com a gente. Nós oferecemos sempre aqui no programa, e ele é realmente um presente da Novo Tempo. A Novo Tempo ama a Palavra de Deus e estudar a Bíblia, e você pode solicitar o seu curso bíblico agora mesmo, telefonando para o telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Este é o número que você vai ligar em horário comercial para solicitar o seu presente, ou em nosso blog novotempo.com/lições da Bíblia. Estude a Bíblia, peça, envie também, depois que você estudou, para alguém que precisa conhecer a Palavra de Deus. É sempre importante conhecermos a vontade do Senhor Jesus. Nessa semana estamos estudando sobre as perdas. Vimos já as perdas que tivemos com a entrada do pecado, vimos a perda da saúde, o que fazer quando a doença alcança a família e muda completamente o ambiente familiar.
Mas agora, eu queria conversar com os nossos amigos aqui, a Mara Núbia e seu esposo Ranieri Salles, o pastor Ranieri, a respeito de quando nós temos perdas nesse mundo de pecado e a perda da confiança. Eu quero fazer em duas partes. A perda da confiança, parte 1, falando sobre os relacionamentos conjugais quebrados, quando o voto é quebrado, e a perda da confiança, parte 2. Gente, é duro a gente restabelecer a confiança quando a gente perde, né, Mara? Em alguém, por algum ato, pela traição, por exemplo. Sim. Todos os relacionamentos, a gente precisa lembrar aquele texto da Bíblia. Maldito é o homem que confia no homem. Em outras palavras, nós nos decepcionamos com as pessoas porque nós achamos que as pessoas nunca irão nos decepcionar. Nós temos que entender com esse texto que só Deus não nos decepciona. Como filhos, como pais, como esposos, esposas, nós podemos decepcionar. E, por mais doloroso que seja, né, aqui está entrando diretamente na questão do assunto da traição, do adultério, por mais doloroso que seja, a gente precisa lembrar de 2 pontos importantes. Primeiro, só Deus que não nos trai. Às vezes nós não traímos com ações, mas traímos com pensamentos. Segundo, a misericórdia de Deus para conosco deveria nos tornar mais perdoadores em relação a uma traição com amigos ou do cônjuge para com você. Né? Isso significa que, quando a Bíblia diz, Jesus diz assim, que ele odeia o divórcio, ele está dizendo que o divórcio é uma opção quando há o adultério, mas é uma opção que, na medida do possível, nós não deveríamos usar. Nós deveríamos buscar restaurar esse relacionamento. Agora, claro, se um relacionamento, a pessoa, ela trai uma vez, ela trai 2 vezes e ela faz disso o estilo de vida, você não é obrigado a ficar nesse tipo de relacionamento. Mas Deus quer que nós perdoemos e restauremos o relacionamento. Se não é possível restaurar, Deus deseja que nós perdoemos, mas não precisamos viver e morar com essa pessoa, porque é uma facada você ser sempre traído ou sempre traída. Então, Deus quer que você, só pelo poder dele, porque humanamente falando a gente não consegue, você olhe para essa pessoa e você lembre que, se você for traído uma vez, ofereça o perdão. Estou falando aqui, se você for traído 2 vezes, ofereça o perdão. Né? E lembre que pode chegar um momento que você pode trair também essa pessoa. Não, quando eu falo isso, eu não quero dizer que você vai trair, eu quero dizer o seguinte, que da mesma forma que aquela pessoa, ela precisa do seu perdão, pode ser que em algum momento você também precise do perdão dessa pessoa. Exatamente. O livro de Mateus, pastor Ranieri, ali em Mateus fala sobre o adultério, Jesus falando... Mateus 5, Mateus 24, isso, Mateus 19. Exato, especialmente ali Mateus 19, quando fala assim, que Jesus abriu essa possibilidade do rompimento do casamento pela traição, pela dureza dos corações. Exatamente. Né? Não que seja eu vou me separar obrigatoriamente. Não, ofereça o perdão. Você falou aí o número 1, depois repetiu, se traiu pela segunda vez, eu acho que a ideia, um número hipotético, né? A ideia aqui ofereça o perdão. A ideia não é contar quantas vezes, né? Exato. A ideia que a Mara está querendo passar é que é a atitude da pessoa. Claro. Quer dizer, o indivíduo cometeu a infidelidade, foi infiel, caiu, traiu e tal, né? Puxa vida, qual é a atitude dele? Exato. Né? Tá buscando corrigir e tal, então é nesse sentido, né? A busca pela restauração deve ser o primeiro passo. Exato. Essa deve ser isso. Agora, se o indivíduo assume uma atitude contumaz, uma atitude de, como ela disse, de estilo de vida, então o cônjuge, me desculpe, não é obrigado a se submeter a esse tipo de condição. Exato. É uma condição que vai impor sofrimento e humilhação. Claro. Então é nesse sentido que Jesus diz assim, olha,
O ideal é o quê? Fazendo uma paráfrase aqui, o ideal é o quê? É que haja reconciliação e restauração. Se não houver, não for possível, se não der, está difícil, então você tem esse direito, né, de buscar. Houve uma quebra daquela promessa. A gente tem que entender a intensidade da dor, né? Outro dia claro. outro dia não, faz bastante tempo, eu li um estudo mostrando o seguinte, que a maior dor emocional que uma pessoa, que o ser humano pode sentir, é a dor da perda de um filho. Em condições normais, né? Numa relação normal de pai e filho ou de mãe e filho, a perda de um filho. A segunda maior dor emocional é a de ser traído pelo cônjuge. Então, não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Claro, agora, quebra-se a confiança. Exatamente, exatamente. Agora, qual é o ponto aí? Jesus disse, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós estamos sujeitos a isso, às duas condições. Exato. A sermos traídos e também a trair. Né? Porque o coração humano, você sabe como é que é. Aqui no nosso manual de estudos, diz que temos que sempre buscar a reconstrução do relacionamento, mas diz aqui, respeitando um passo de cada vez. O que será que o autor da lição está querendo dizer aqui, não é? Reconstruir a confiança quebrada é uma jornada, diz ele. Devemos dar um passo de cada vez. É porque quando se quebra a confiança, é como um vaso que cai no chão, quebrou. Você vai ter que ir colando esses pedaços de novo. E isso leva tempo. Não sei se essa é uma ilustração boa que eu dei aqui. Sim, mas é isso mesmo. E isso leva tempo, né? Às vezes, não digo nem às vezes, muito comumente, a pessoa que traiu, ela quer que a pessoa que oferece o perdão faça isso de imediato. Exato, E ela quer que a pessoa que ofereceu o perdão não toque mais no assunto, não lembre mais do assunto, né? E a pessoa que traiu precisa lembrar, isso é uma ferida que está aberta. Essa ferida aberta, sangrando. Precisa ter paciência dos dois lados, né? Exato. Quem foi traído tem que, já que está numa jornada pela busca do perdão e da restauração, tem que entender que tem que fazer um esforço adicional, né, de não estar constantemente lançando em rosto, de superar, de morder a língua de vez em quando. Então, é um esforço que se exige. De ambos. Por outro lado, aquele que provocou a situação precisa também ter a paciência, no sentido de que nem sempre quem foi traído vai conseguir fazer isso. Então, tem que baixar a cabeça, tem que absorver. Então, eu acho que é esse o sentido dessa expressão, né? Um passo de cada vez. É doloroso. Agora sim, a gente tem quase 30 anos de ministério pastoral, a gente já se deparou com inúmeras situações, né? Tanto situações em que aconteceu perdão e restauração, como outras que aconteceu, enfim, a dissolução da família. A conclusão a que a gente chega é que, na grande maioria dos casos, há esperança. Há esperança. Se houver esforço, paciência, dedicação e disposição de dar tempo ao tempo, a possibilidade de restauração, ela é muito grande. Né? Isso a gente tem constatado na experiência de tantas pessoas. Exato. Pois não, Mara? Há pouco tempo, uma pessoa, numa sessão de aconselhamento, ela me falou o seguinte: eu perdoei, mas o meu esposo continua não sendo transparente. Então, eu não tenho acesso ao celular dele, eu não tenho acesso. Então, é difícil uma pessoa querer ser perdoada e essa pessoa continuar com as suas senhas no celular, senha no Facebook. Essa pessoa que foi traída, ela precisa de ferramentas para ela se sentir mais segura. Exato. E esse é um ponto importante que está no guia de estudo, né? De que a traição, ela gera o quê? A perda da confiança. E a confiança precisa ser restaurada. Para ser restaurada, a pessoa tem que dar sinais. Tem que haver confissão e transparência. Exato. Confissão e transparência. Quer dizer, a pessoa foi descoberta num erro e tudo, não vou fazer mais, mas está sempre enrustido, escondendo, quer dizer... Troca a senha do celular, dos seus acessos digitais, isso é muito ruim. E outra coisa, Lanza, eu queria deixar muito claro aqui para quem está ouvindo a gente, porque eu encontro muitas pessoas que se sentem culpadas diante de Deus com a ideia de que não conseguem perdoar. Não, meu marido me traiu, eu tenho raiva dele até hoje, né, me separei, não consigo perdoar, e aí até limita a sua participação na igreja, porque relaciona a oferta do perdão com o sentimento que tem. Então a gente precisa entender que perdão não está necessariamente relacionado com o sentimento. Né?
Ou seja, perdão é uma atitude. Eu costumo dizer, essa expressão às vezes é difícil de ser compreendida, mas eu costumo dizer o seguinte: você está com raiva, isso não significa que você não perdoou. Tá certo? Por quê? Perdão é atitude, é você tratar com respeito, com dignidade, né? Não desviar o passo, se precisar de você estender a mão. Isso não significa continuar convivendo, isso não significa se submeter a uma situação humilhante, né? Isso não significa que você não vai ter raiva necessariamente. O sentimento vai ser uma consequência que pode ser muito longa para ser vencida, né? Agora, você tem controle sobre as suas atitudes. É essa a responsabilidade que você tem diante de Deus. Exatamente. Mas você não tem controle sobre os seus sentimentos. Exatamente. Então, o perdão é muito mais uma atitude do que um sentimento. Exatamente. O mais importante, eu acredito, é que quando há uma quebra da confiança pela infidelidade, deve-se haver uma busca incessante pela reconstrução da confiança, usando todos esses passos que vocês falaram, né? A gente não pode sair agora falando assim, não, quebrou a confiança, eu agora vou buscar uma outra parceira, um outro parceiro, e depois se lamenta por ter perdido aquela pessoa que poderia ter reconstruído o relacionamento. Sim. O mais importante é sabermos que é possível reconstruir e que isso depende mais da nossa atitude de desejar e buscar, dando um passo de cada vez, né? Sim. Dando um passo de cada vez, conforme diz aqui o autor do nosso manual. Mas agora, nós vamos falar sobre uma outra perda da confiança, que é a parte 2. É quando acontece uma situação de abuso, violência familiar. E aí eu fico perguntando assim, é possível nas famílias dos cristãos ter violência familiar, ter abuso físico, psicológico e até sexual? Essa é uma coisa que me assusta, assim. Como é que você tem visto aí no seu ministério, pastor Ranieri? Não, isso não acontece. Vivemos uma bolha. Infelizmente, essa é uma realidade. Essa é uma realidade. A gente tem que aprender, a gente tem que ter o discernimento para distinguir duas situações, né? Existe aquela situação que é, eu não diria acidental, eu diria incidental, né? Ocasional, né? Uma situação de uma briga de casal, houve um exagero, às vezes uma conversa, uma palavra mal colocada. Eu não estou justificando isso, né? Claro. Se houve exagero, se houve algum tipo de violência e tal, está errado. Mas isso é uma situação. Né? Outra situação é a situação frequente, contumaz. Quer dizer, é uma atitude, é o marido que frequentemente bate na mulher. Né? São os pais que frequentemente agridem, espancam os filhos em nome de disciplina, né? Então, isso é doentio e criminoso. Então, a gente tem que lidar de maneira muito clara com isso. E quando a pessoa está correndo risco, né, Mara, de vida, de se preservar a sua integridade humana, o seu estado físico, a gente tem a obrigação de ajudar essa pessoa. E tomar providências. Né? Tomar providências, porque senão você se torna cúmplice de um ato de violência e de maldade. Nós estávamos falando sobre a questão do casamento. Há situações em que não há o adultério, mas há violência doméstica. E a violência doméstica é uma justificativa por uma questão de segurança para uma separação? Claro que é. Claro. Se a pessoa está correndo risco na sua integridade, ou risco de vida, ou risco da sua integridade física, às vezes não de morte, mas da sua integridade física, você não pode permanecer no mesmo ambiente de uma pessoa que tem características de um abusador. Um grande problema que acontece é que especificamente as mulheres que são espancadas pelos maridos, elas têm muita dificuldade de denunciar. Uma das limitações da Lei Maria da Penha, que não é a limitação da lei em si, mas da forma como se lida com ela, é que acontece com muita frequência a retirada da denúncia. Inclusive se buscam mecanismos legais. Parece que agora não tem mais como. Mecanismos legais para que mesmo que a mulher queira tirar. Agora, havendo a denúncia, ela vai até o final. Né? E nas comunidades religiosas, né, nós fazemos parte disso, nós lidamos com um problema muito sério. Né? Esses casos, que são situações doentias e criminosas,
né? Às vezes a gente quer resolver só fazendo uma oração com a família, lendo um texto da Bíblia e esperando no Senhor. Está errado. Está errado, exatamente. Isso é caso de polícia, quer ajudar, né? Existe até um nível que se trata com o pastor e na comunidade religiosa. Exato. Quando entra no aspecto do crime, da violência doméstica, isso é caso de polícia. É caso de polícia, se resolve com as leis e com a polícia. Exatamente. Quando não é caso de polícia, temos que buscar reconciliação. Né? Quando há uma perda da confiança pela traição, aí não há um risco de vida, apenas uma reconstrução da confiança, aí ok, temos que restaurar. E nós temos muita orientação hoje, muita informação, muita pesquisa, muito estudo. Né? Por exemplo, pedofilia. Né? O indivíduo que é pedófilo, né? Ele é pedófilo, ele cometeu um ato de pedofilia. Crime. Se arrepende, confessa, pede perdão e promete que nunca mais vai fazer. Estatisticamente, é comprovado que ele vai fazer de novo. Então, não dá para colocar esse indivíduo para cuidar de um grupo de crianças. Você perdoa a pessoa, você dá o amparo, oferece o tratamento, mas tem que denunciar. Claro. A melhor forma de ajudar é denunciando, não tem como. Exatamente. Entendeu? Meus amigos, vamos dar uma pausa para mais um intervalo? Se a gente for conversar, nós vamos até tarde da noite aqui. Não saia daí, voltamos em 2 minutos. E já de volta com a Mara Núbia e o pastor Ranieri Salles, esse casal que está nos ajudando aqui na segunda semana consecutiva, falando sobre perdas, um tema muito importante aqui do nosso Manual de Estudos, que está falando sobre as diferentes estações da família. E hoje, falando sobre perdas, já vimos várias coisas importantes, perda da saúde, a perda da nossa inocência lá no Jardim do Éden, quando entrou o pecado, depois a perda da saúde, a perda da confiança, a parte 1 falando sobre a traição conjugal, a parte 2 falando sobre o abuso. Mara, acho que encerramos, ou você quer fazer ainda algum comentário sobre essa questão do abuso para a gente partir para uma próxima perda aqui? 2 rápidos comentários. Claro. Primeiro, a pessoa que é abusada, vamos dar um exemplo aqui de um abuso sexual. Ela tem a tendência de se sentir culpada. Né? É muito frequente meninas, que são, dando o exemplo de meninas, porque é mais comum de elas falarem, chegarem para as mães e dizer assim, eu estou sendo abusada pelo meu padrasto, ou eu estou sendo abusada pelo meu pai, porque 10% dos abusos sexuais são do próprio pai, biológico, e a mãe não acreditar ou acreditar e colocar a culpa na menina ou no menino que está sendo abusado. Então, eu acho que esse é um ponto, a gente não tem tempo aqui de comentar, mas a gente precisa entender. Essa criança tem que ser abraçada, cuidada, e a pessoa que faz a violência, ela precisa sofrer realmente as penas relacionadas ao tipo de coisa. E é muito triste a gente saber que isso é muito comum, né? Uma outra coisa, um outro item, né? Não, tal pessoa foi abusada, sofreu um estupro porque estava andando de minissaia. Né? Estava se vestindo mal e porque estava se É. oferecendo. Ninguém tem o direito Claro. de cometer esse tipo de crime. A culpa do abusador é do abusador. A culpa é do abusador, não é da pessoa que foi abusada. Se ela está com pouca roupa e se tem consequências, outros tipos de consequências, da pessoa ter que se preservar o seu corpo, é uma coisa. Claro. Mas isso não é um motivo para a pessoa sofrer o abuso. Exatamente. E crianças, muitas vezes inocentes, que não têm como se defender. Então, é aquilo que nós já falamos no bloco anterior. Aquilo que é crime, a pessoa tem que estar, ela tem que sofrer as sanções previstas na lei. Exatamente. Ponto final. Não é? Pode ser quem for, pode ser uma pessoa importante da comunidade religiosa, mas é um criminoso. Cometeu um crime, Saber fazer a caso de distinção. polícia. Existe a Exatamente. atitude do sedutor descarado. Isso é um problema de caráter. Isso. Está errado, mas é uma forma de lidar. E existe a atitude do abusador. Do agressor. Isso é doentio Exatamente. e criminoso. Exatamente. Então, tem que se fazer essa diferença. Perfeito. Foi muito bem pontuado de quem é a culpa e para quem que a gente tem que dar o apoio, claro, né? E agora, o abusador tem perdão? Tem, você já falou. Agora, isso não vai inocentá-lo das consequências. Exatamente. Deus não inocentou Adão e Eva das consequências do pecado, né? Não vamos agora Exatamente. fechar os nossos olhos. Para finalizarmos o tema dessa semana, nós temos aqui uma outra situação de perdas.
por exemplo, a perda da liberdade, por alguma situação, ou quem sabe por vícios, drogas. Como é que você vê essa situação agora? Como podemos lidar com a perda da liberdade com base nessa situação do mundo de pecado que eu acabei de falar? Especificamente com relação à dependência química, né? Que é uma situação muito presente na sociedade moderna, no mundo inteiro, né? Que tem gerado sérios problemas familiares e sociais. Então, a primeira coisa, se há alguém que está sofrendo isso aí, esse não é um problema da pessoa, é uma situação para ser tratada em família. Então, a família precisa ter essa consciência, né? Você tem alguém em casa, um jovem, uma jovem, enfim, um filho que está sofrendo a dependência química, a família tem que entender que a família precisa ser tratada, né? Essa é a primeira coisa. Outro passo, né, é entender o seguinte, que esse indivíduo ele pode ter chegado a uma condição que ele já perdeu totalmente o controle da situação. O indivíduo é viciado em crack, em cocaína, em maconha, ele já perdeu o controle, ele é dependente, né? Então você lida com essa pessoa como se lida com uma pessoa doente, como de fato isso é categorizado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. Uma doença. Agora, existe o risco de você transformar a experiência com drogas como uma experiência de doença, como se fosse um resfriado. Quer dizer, um adolescente vai lá e começa a fumar maconha, não, ele está doente. Não. Ele vai ficar doente, sim, vai chegar a um ponto que ele precisa ser tratado como doente, mas antes de chegar nesse ponto, houve um processo em que ele foi completamente responsável pelo ponto em que ele chegou, né? Então, é um processo, né, que traz a responsabilidade sobre a pessoa que pratica aquilo. Ou seja, quando a pessoa chega a perder a liberdade dela por uma situação dessas, o problema não foi naquele momento em que ela perdeu a liberdade ali, é o processo, como o pastor falou, né, Mara? Aquele processo que foi, às vezes, anos acontecendo de forma sorrateira e ninguém foi prestando atenção. E um processo em que ele é responsável por isso. Ele é responsável. Né? Ele é responsável por isso. Que algumas pessoas dizem assim, não, mas essa pessoa não está pecando. No momento em que a pessoa escolheu, porque o que é pecar? Pecar é errar o alvo. Deus nos escolheu para um alvo de ter saúde. Então, quando você desvia desse alvo de Deus e vai para algo que vai te levar à perda da sua liberdade, então você começa a fumar socialmente, a beber socialmente, né? Só que dificilmente uma pessoa que começa socialmente, chega um momento que deixa de ser socialmente e a pessoa se torna escrava. Então, você errou o alvo daquele caminho que Deus tinha para você, de ter saúde, de ter equilíbrio, né, para fazer suas escolhas, porque quando você está num vício, eu diria, hoje, o que mais me preocupa nem são os vícios químicos, porque esse sempre é a humanidade, mas hoje o vício da pornografia, seríssimo, né? Ele é seríssimo porque para você viciar no álcool, você tem que ter um caminho aí de um tempo. Pode ser muito rápido, pode ser levar uns meses, pode levar um ano, mas para você viciar na pornografia, fica alojado em uma localização do cérebro que é muito difícil de ser retirado. Muitas vezes a pessoa já se torna viciada nos primeiros acessos. Os estudos mostram que o nível de dependência da pornografia é muito semelhante aos níveis de dependência química. É o mesmo processo, né? E outra coisa é que os especialistas... doses cada vez maiores, né? Cada vez maiores. Sim. e não conseguem controle sobre aquilo. Os especialistas insistem muito na realidade de que para esses vícios não há cura, né? É um risco quando você fala em cura da dependência química. Fulano de tal foi curado. Não foi curado. Vamos entender a orientação dos especialistas. Não há cura, você pode controlar. Nós temos uma situação no Brasil que eu acho muito legal a maneira como ele lida com isso, que é uma pessoa de muita influência, que é o Casagrande. Ele é um indivíduo do esporte, da televisão, e ele admite isso de maneira muito frequente na televisão, né? Que ele é dependente
Ele está de olho o tempo inteiro. O esforço dele não é ficar curado, é entender que não há cura. O esforço dele é controlar. Controlar. Ele está sempre de olho. Exatamente. Então, e frequentemente ele volta à clínica de recuperação, mesmo não usando a droga, ele volta para fortalecer as convicções de quanto aquele vício faz mal. Uma pessoa que foi dependente química pode passar anos sem usar drogas, né? Mas no momento de depressão, no momento de ansiedade, no momento de pressão social, psicológica, financeira e tal, essa pessoa tem uma propensão muito maior de usar drogas do que aquele que nunca passou por esse caminho. Nós poderíamos incluir aqui, quem sabe, mais um tipo de vício, por exemplo, hoje nas plataformas digitais e com celulares, a gente percebe crianças que são totalmente dependentes desses brinquedinhos de adultos, né, que são esses celulares tão importantes que mudaram a nossa vida, mudaram para melhor, mas o fato de, às vezes, sermos viciados não significa que o aparelho ou a plataforma digital seja culpada, mas a nossa forma como lidamos com isso. E estava conversando há 2 semanas aqui no programa com a psicóloga Cátia Oliveira, e ela estava falando da quantidade de crianças e adultos que estão presos no vício desse mundo digital de acesso, não consegue ficar segundos sem olhar, tem que estar sempre olhando as mensagens, a internet, as redes sociais. E uma característica dessas pessoas, sabe qual é? É que elas sempre vão dizer assim, não, eu uso, mas eu não sou viciado. Eu uso, mas não sou viciado. Uso socialmente. Agora, faça uma proposta, então passe uma semana usando o seu celular apenas no modo telefone. Não consegue. Eu não vou dizer uma semana, vou dizer um dia. Um dia, meio período. A grande maioria das pessoas. Às vezes acaba a energia por alguma situação no bairro, na cidade, ou a internet da sua casa é cortada, já há um desespero na família. Exatamente. Né? E eu vou um pouquinho mais, mexer um pouquinho mais com esse tema, né? Essa tecnologia que vicia é que te traz a pornografia à mão, é que te traz essa solidão, que te leva a buscar outros recursos como o álcool, como as drogas, e do álcool para as drogas. Né? Hoje, esse aumento no índice de suicídios, de pessoas que desejam morrer, está intimamente e diretamente ligada à questão da tecnologia, porque você está num processo de comparação em que a sua vida nunca é boa e a vida das pessoas que você está vendo nas redes sociais é sempre maravilhosa. E, ao mesmo tempo, a desgraça vem na tua mão, porque uma pessoa se suicida e a outra vai lá e tira uma foto. É um crime fazer isso. Sim. E as pessoas fazem isso é publicado, e divulgam. Então, ao mesmo tempo em que você vê o melhor da vida das pessoas, que as pessoas não estão sempre felizes, elas têm suas lutas, mas você não enxerga, você também recebe na mão o pior da vida, que são imagens das Tudo fica banal, né? Tudo fica banal. A vida ficou muito banalizada, né? Então, é uma coisa que puxa a outra, na verdade é um vício, né? É esse vício, aí você vai ali para o consumismo, que é o vício de comprar, é o vício de comer, é uma coisa, é uma cadeia. E cada vez estamos mais doentes e mais frágeis. Eu queria destacar aqui, né, e trazer aqui as boas novas, né? O Evangelho, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então existe salvação para isso. Né? Exato. A pessoa que está lutando contra essas coisas, contra a pornografia, contra o vício químico, contra o vício do entretenimento, né? Há pessoas que precisam, né, dependem de ter algumas horas de entretenimento, de diversão todos os dias. São dependentes de entretenimento. Há pessoas que são dependentes de comprar alguma coisa, são os consumistas contumazes. Né? Então, existe liberdade para isso. Exato. Eu não quero dizer que é uma forma simplista, né? Vamos orar e fazer a leitura de um texto bíblico que você vai estar liberto. Não. Existe um processo, né, até de reprogramação mental que tem a obra do Espírito Santo envolvida. Exatamente. Então, Deus oferece libertação para quem quer e quem busca. Amém. Louvado seja Deus por isso. Último degrau a ser galgado. Olha só, vamos subir no último degrau do tema dessa semana, que é como lidamos com a perda da vida.
Temos só 2 minutos e meio. Mara, não é fácil perder um ente querido. Paulo em Coríntios fala que a morte é o último inimigo a ser vencido. Como é duro se separar daqueles a quem amamos. Mas a morte é uma dura realidade que temos que enfrentar e às vezes atrapalha a relação familiar, não é? Nós temos que nos preparar para a morte. Eu falo no assunto de morte em casa de uma forma muito comum. E meu marido e meus filhos até brigam comigo, porque eu falo assim, olha, quando eu morrer, então eu falava para o meu esposo, eu já tenho uma lista Você acredita que ela chegou a me dizer, não sei se tinha mesmo, né? Mas era quando os meninos eram pequenos, né? Ela tinha o maior medo de morrer e eu me casar com alguém que não se dedicasse. Que não fosse uma boa drasta, mas que fosse uma madrasta. Entendi. Aí ela chegou a me dizer que tinha uma lista de sugestões. Para cuidar das crianças. Para cuidar das crianças, eu dizia de uma assim, boa não drasta. Me deixa ver essa lista antes de você morrer. Antes de você morrer. Então, eu sempre falei sobre a morte, eu sempre pedi para Deus, Senhor, eu nunca tive medo de morrer, mas eu não gostaria de morrer antes que meus filhos já fossem independentes. Mas eu sempre encarei a morte de uma forma natural. Então, quando eu perdi a pessoa que eu mais amo, que eu já perdi, que foi o meu pai, porque graças a Deus eu tenho a minha mãe viva, tenho meu padrasto vivo, que é uma pessoa que eu amo, eu tenho meu esposo, eu tenho meus filhos, eu tenho meus irmãos. Mas quando eu perdi meu pai, na hora que eu recebi a notícia, que foi assim, Mara, teu pai morreu, foi assim, não houve um preparo. Na mesma hora, no meu cérebro trabalhou assim, ele morreu, ele estava na tua casa, ele estava na minha casa, ele sofreu uma queda, ele estava na sua casa, ele estava feliz, você sempre morou longe dele depois que saiu para fazer faculdade, agora você estava morando perto dele. Então, o meu cérebro trouxe uma bagagem de informações para dizer assim, a Bíblia diz que seu pai está descansando, meu pai está dormindo e vai acordar na volta de Jesus. Essa é a então, promessa. eu acho que nesse pouquinho tempo que a gente tem, essa é a melhor forma da gente encarar a morte. Exato. Né? Exatamente. Tenho 20 segundos. Tempo para agradecer vocês. Pastor Ranieri, obrigado. Que Deus abençoe. Foi muito bom termos conversado essa semana sobre as perdas e entender os conceitos e terminando aí com a morte, com um assunto tão dramático. Obrigado, Mara, pela sua participação. Muito obrigada. Obrigado pela sua audiência. Que Deus os abençoe e a gente espera ver todos vocês na próxima semana. Até lá.